Olá, bem-vindo ao canal Vejam os Sinais. Aqui nós vamos sempre propor para você uma reflexão à luz da Bíblia do que está acontecendo ao nosso redor, do que acontece no mundo em que vivemos, que aponta para a volta ou a manifestação, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você acerca de algo que é muito comum quando as pessoas começam a se deparar com as profecias bíblicas se cumprindo. E o que vem mesmo é um sentimento de medo. Mesmo para cristãos já antigos, alguém que talvez já tenha muitos anos de conversão, muitos anos de vida com Jesus, quando começa a perceber nesses últimos tempos em que estamos vivendo, cada vez mais as coisas mudando, os sinais se cumprindo, e em especial neste ano de 2020, é inegável que subitamente o mundo virou de cabeça para baixo. Muitas coisas aconteceram de uma maneira abrupta que transformaram completamente a vida de todos nós. Cada um de nós tem passado uma perplexidade diante de fatos e circunstâncias, de mudanças de comportamento, de legislação, olhando o mundo ao redor, muitos se perguntando como será que o mundo vai se comportar quando tudo voltar ao normal? Se é que vai voltar ao normal? Aliás, é uma boa pergunta, o mundo vai voltar ao normal? Ou outra boa pergunta seria, afinal de contas, o que é normal? Será que aquela vida que nós vivíamos, ela era normal ou ela era a vida comum que nós estávamos acostumados? E se nós pudéssemos parar para olhar para alguns de nossos hábitos, olhar para a maneira como nós vivíamos, talvez alguém que viesse de fora não diria que nós tínhamos uma vida normal. Mas o fato é que, sem sombras de dúvidas, o mundo mudou. E quem conhece um pouco de Bíblia, quem conhece um pouco de profecia bíblica, consegue enxergar vários sinais sendo cumpridos, vários sinais acontecendo de uma maneira absolutamente clara diante dos nossos olhos. E isso faz com que muitos fiquem com medo, porque sabem o que está para acontecer. Sabem dos fatos bíblicos narrados na profecia, não somente em Apocalipse, mas em vários livros. A Bíblia toda ela é profética, a Bíblia toda aponta para os últimos dias, a Bíblia toda revela, no primeiro momento, a vinda do Senhor Jesus e depois a volta do Senhor Jesus. Então, quem conhece um pouco de Bíblia sabe que algo está para acontecer. E o que é interessante é que quando as pessoas olham todos os sinais, muitos ficam com medo. Medo do que está acontecendo e medo do que vai acontecer. E conversando sobre isso com muitos, eu tenho enfatizado um outro ponto. Meu querido, minha querida, você que crê na Bíblia, você sabe que a Bíblia ela foi escrita, começou a ser escrita milhares de anos atrás. A conclusão a gente pode colocar aí quase 2000 anos atrás, foi fechado o texto que foi aceito e que nós experimentamos como verdade no nosso coração. Então eu posso dizer para vocês que 2000 anos atrás Deus falava acerca desses dias em que nós estamos vivendo, dava sinais claros que nós deveríamos observar acontecendo no mundo como um cumprimento daquilo que ele chama de princípio das dores e depois de início do período de tribulação, e todos esses sinais estão claramente elencados para que nós possamos ler e saber que aquilo iria acontecer. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, sendo cumprido, inclusive por homens que estão em posição de liderança ao redor do mundo, em cargos chaves, pessoas que estão produzindo mudanças de legislação, pessoas que não estão sabendo lidar com a pandemia, pessoas que não estão sabendo lidar com as mudanças políticas, geopolíticas que vão acontecer ao redor do mundo, em cada país, em cada nação envolvida nesse tempo em que nós estamos vivendo. E mais do que isso, se a gente pensar que a maioria dessas pessoas não crê em Deus, ou não tem interesse em quem Deus é, ou não tem interesse de cumprir a palavra de Deus, você pode entender que estas pessoas, agindo livremente como estão agindo, tomando as decisões que estão tomando, encaminhando o mundo na direção em que estão encaminhando, estão cumprindo a vontade de Deus e a palavra de Deus, mesmo que não creiam. Então veja, o Senhor entregou ao mundo todo o livre-arbítrio, e todas as pessoas que estão envolvidas em tudo o que está mudando ao nosso redor estão usando o seu livre-arbítrio e estão cumprindo a vontade de Deus mesmo quando não querem fazer a vontade de Deus. Então, meu querido, minha querida, o que eu quero dizer para você é: este mundo está cumprindo a palavra de Deus exatamente como ele disse que seria. Isso não é maravilhoso? Isso traz para mim uma seguinte perspectiva que eu quero compartilhar com você.
O mesmo Deus que disse que tudo isso iria acontecer e está acontecendo, nos disse como Ele iria cuidar de nós neste tempo. Esse tempo é um tempo de cumprimento profético. E se Deus pode fazer todas as coisas acontecerem da maneira que Ele disse, Ele pode cuidar de você e de mim da maneira que Ele disse que Ele fará. Assim, abrace a sua Bíblia como nunca você fez na sua vida antes. Aprofunde a sua compreensão acerca do cenário dos últimos dias, mas acima de tudo, como eu sempre tenho dito, tenha certeza da sua salvação eterna. O Senhor disse que de alguma maneira, pouco importa a sua linha de doutrina, Ele disse que vai tirar a noiva daqui. De alguma maneira, Ele vai livrar. E Ele nos chama, Jesus nos diz, vigiai e orai, para que sejais achados por dignos de escapar de todas essas coisas que virão. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Então, se todas as coisas estão se cumprindo como Ele disse que iriam acontecer, Ele vai cuidar de você e de mim da mesma maneira que Ele disse que faria. Confie nele ainda mais. Nós podemos ver a segurança que nós temos em depositar nossa vida na Bíblia como nunca antes, pelo cumprimento claro de tudo aquilo que a Bíblia disse que está acontecendo e vai acontecer. Então a minha palavra para você é: não tenha medo. Conheça o plano de Deus para a sua vida. Conheça o propósito de Deus para esses dias. Conheça a agenda de Deus para esses dias e descanse nele. Mesmo quando o medo bater na porta, porque é normal. Mesmo quando você se sentir intimidado com aquilo que você vê e com aquelas projeções que você pode fazer acerca do que virá, não tenha medo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, disse o Senhor, e essas promessas, elas têm cumprimento, inclusive nesses dias em que estamos vivendo. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus em breve virá buscar aqueles que são seus. Que você e eu possamos ser achados dignos, que você e eu possamos ser achados confiando nele, em fé na sua palavra, para que lhe sejamos agradáveis, em nome de Jesus. Deus te abençoe.